Aqui no Brasil, Lula vem liderando praticamente todas as pesquisas de intenção de voto. Ele já vem falando, inclusive, na sua campanha, em criar um bloco de governos de esquerda. O que pode acontecer com os investimentos se tivermos mais um governo de esquerda? Quais os impactos isso pode trazer para a economia? É sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Meu nome é Wendel Nunes, vem comigo rumo à liberdade financeira. A maioria dos políticos, principalmente dos governos de esquerda, eles ignoram algumas leis de política econômica para adotar medidas que são populistas. Mas as leis da economia, elas não têm ideologia. E tanto governos de direita quanto governos de esquerda sofrem aí os seus impactos. É como a lei da gravidade. A lei da economia, ela age e serve para todos e afeta a todo mundo. As medidas populistas como tabelamento e controle de preço nunca funcionaram em país nenhum. E se tivesse funcionado aqui no Brasil, por exemplo, teria sido um sucesso o plano cruzado. Quem tem aí entre 35 ou mais de 40 anos, não é o meu caso, só sei porque eu estudei para esse vídeo, deve se lembrar da época do governo Sarney, em que muitas vezes faltavam produtos nas prateleiras. E isso gerou um hábito no brasileiro que poucos países no mundo têm, que é o de estocar comida, produto de limpeza, produto de higiene. Eu inclusive brinco com a minha mãe que quando ela vai no mercado, parece aí a sensação de que os mercados vão acabar da noite para o dia. Ela compra 10 litros de óleo, 10 quilos de café, estoca pasta de dente, sabonete. E olha que só mora ela e meu pai. Mas isso com certeza vem muito dessa época da inflação, em que as pessoas recebiam o salário e no mesmo dia já tinha que correr para o supermercado porque amanhã o preço já era outro. E faltava produto na prateleira, que é o que vem acontecendo na Argentina recentemente, onde foi tentada essa política de controle de preços e está aí com uma inflação altíssima, na faixa de 60%, e produtos que faltam na prateleira todos os dias, gerando um enorme transtorno para a população. O tabelamento de preço é uma das piores, se não a pior medida populista que pode ser feita. É capaz de acabar com a economia de um país. Atualmente, a gente vem escutando, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, que o que a Petrobras vem fazendo é um absurdo com os brasileiros. Ela vem lucrando bilhões e explorando os brasileiros. Inclusive, o presidente Bolsonaro usou o termo que isso é um estupro. Agora, o que tanto nem o Lula e nem mesmo o Bolsonaro explicam o que poderia ou que vai ser feito com o lucro que a Petrobras gera para a União. Presta atenção nesses números que eu vou te falar agora. Entre 2020 e 2021, o lucro que a Petrobras entregou para a União subiu de 2 bilhões e meio para 27 bilhões de reais. E agora, em 2022, está previsto até final de julho, uma entrega de 32 bilhões em dividendos. Por que o governo não pega parte desse dinheiro para evitar o repasse do aumento de combustível para a população? Até já existe uma ideia sendo conversada de criar um fundo para que possa aí, por algum intervalo de tempo, não repassar o preço da paridade internacional, como hoje é a política da Petrobras. Só que na prática isso não saiu do papel. A única coisa que vem sendo feito com o dinheiro do lucro que a Petrobras entrega ao governo federal é pagar dívidas. Atualmente, os governos de esquerdas vêm predominando na América Latina. Com a vitória agora do Gustavo Petro na Colômbia, já são 8 presidentes de esquerda na América Latina. E se o Lula ganhar, como vem indicando as pesquisas, nós vamos ter 9 presidentes, uma predominância total. Nós temos aí, vamos à lista, Gustavo Petro na Colômbia, Pedro Castillo no Peru, Alberto Fernandes na Argentina, Luiz Arce na Bolívia, Irfan Ali na Guiana, no Suriname, Chan Santoki e na Venezuela, o ditador Nicolás Maduro. E se a gente levar ainda em consideração o México como parte da América Latina, também tem mais um governo de esquerda do senhor Andrés Manuel López Obrador. Historicamente, o que a gente vê com a maioria dos governos de esquerda são ignorar algumas premissas de economia, adotar uma política um pouco mais populista.
Infelizmente, o eleitor médio, ele não costuma votar com uma ideologia, ele muitas vezes não tem um conhecimento mínimo de economia. Ele busca respostas concretas para o problema que ele está passando naquele momento. A maioria desconhece ou ignora que houve uma impressão muito alta de dólar nos Estados Unidos no período da pandemia. E isso gera inflação que respinga também no Brasil. Também esquece das consequências econômicas da guerra, da invasão da Rússia sobre a Ucrânia. Só para um exemplo, 85% da matéria-prima de fertilizantes utilizada no Brasil vem daquela região. Isso também gera um aumento das commodities. O eleitor médio ele busca um conforto material para a sua situação atual. Ele quer algo que dê um retorno de imediato. Se ele está pagando um valor absurdo no litro do leite, no botijão de gás, na conta de luz, a culpa é do governo atual. Não importa o cenário macroeconômico, ele quer uma solução de imediato. E quando temas como esses, temas sociais, eles estão em alta, os governos de esquerda, eles saem na frente. Eles são mais acostumados a esse tipo de discurso. É uma premissa de governo de esquerda. Se bem que a direita também já vem aprendendo. A gente vê aí, no momento de eleição como esse, o governo Bolsonaro vem tentando aprovar um pacote de bondades em que aumenta aí o Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família, a criação de um voucher para os motoristas, um voucher de diesel no valor de R$1.000, também aumento do auxílio gás e agora recentemente também foi anistiada a dívida do programa de financiamento estudantil. Então vale tudo no momento da reeleição. Eu não estou querendo dizer que os governos, seja ele de direita ou de esquerda, eles não precisam ajudar a população mais carente. Isso tem que ser feito, mas quando isso é feito sem que haja aí um mínimo rigor, desprezando todos os conceitos de uma boa economia, pensando somente em reeleição ou fazer um governo populista, a consequência chega logo ali na frente. Inclusive, é o que a gente já está vendo com alguns desses países que foram citados de governo de esquerda. Vamos ver. Uma vez no poder, a realidade é outra. Na Argentina, Alberto Fernandes enfrenta protestos por causa de uma crise econômica que parece interminável. O motivo? Uma inflação de 60% nos últimos 12 meses, somada a uma das maiores taxas de juros do mundo. No Chile, recentes manifestações também relacionadas à piora da economia. A inflação é a maior dos últimos 13 anos, com previsão de baixo crescimento do PIB. Isso significa que se o Lula ganhar a eleição aqui no Brasil, vai acontecer a mesma coisa? É melhor então a gente já vender as ações, já se desfazer de todos os investimentos ou guardar os investimentos no colchão? Será? Vamos dar uma recordada de como foi o mercado, de como foi a Bolsa de Valor no governo do Lula. Logo que o Lula assumiu, passado aquele momento ali de muita volatilidade, porque o mercado tinha muito medo do que ia acontecer. De repente, se o Lula iria implantar aí uma espécie de socialismo no Brasil. Como o mercado viu que não era nada disso, e logo que o Lula assumiu, ele já sinalizou para o mercado que ele ia honrar todos os contratos e já implantou um programa de ajuste fiscal muito rigoroso e fez a expansão de alguns programas sociais bastante alinhado com essas questões fiscais. O tempo foi passando, houve uma certa estabilidade na economia, o mercado foi ficando mais otimista e fez com que o Brasil, inclusive, ganhasse o grau de país seguro para investir. Grau esse que é fornecido pelas agências de classificação de risco, onde mostra que o Brasil era um país promissor e seguro para que todos pudessem investir. E, logicamente, o resultado disso foi a Bolsa disparar. Nós tivemos aí anos maravilhosos, como faz tempo que a gente não vê, infelizmente. Durante o governo Lula, houve o pagamento praticamente integral da dívida externa, gerando, inclusive, uma reserva internacional em dólar. Agora, tudo isso foi mérito do Lula? É inegável, goste você ou não do Lula, que ele tem um dom na política e que ele vendeu muito bem a imagem do Brasil lá fora. Agora, a gente não pode deixar de mencionar que o Lula herdou um governo onde tinha aí uma certa estabilização do dólar, que foi herdada do governo FHC, do Fernando Henrique Cardoso, que o Brasil estava vivendo aí um chamado boom das commodities, era um momento excelente. O Brasil, como é muito rico em commodities, surfou essa onda, abriu uma parceria para mercados emergentes, principalmente com a China.
estava num momento bastante favorável para a economia brasileira. Foi um momento bom, teve méritos do Lula, com certeza, mas o momento era muito mais propício. Já em meados de 2008, estourou uma crise, uma das maiores crises recentes no mercado americano, que foi a crise subprime do mercado imobiliário, que, logicamente, respingou aqui no Brasil. Quem lembra aí que o Lula falou que essa é uma marolinha, essa marolinha de fato chegou aqui, impactou bastante o Brasil, vivemos momentos difíceis, mas logo foi implantada algumas políticas públicas que fez com que os investidores gradativamente pudessem retomar o ímpeto, que as famílias brasileiras pudessem voltar a consumir, as coisas foram voltando ao normal, e até o final do governo Lula, o Ibovespa seguiu no azul. Mas a conta chegou logo ali na frente, no governo Dilma. Algumas consequências do final da crise do governo Lula chegou forte e, somado a isso, o governo da era Dilma foi marcado por muita ingerência nas estatais, um governo de bastante descontrole fiscal, e a inflação foi parar nas alturas, fazendo com que as ações de Ibovespa invertessem. É muito fácil de ver isso no gráfico, a diferença entre o governo Dilma e Lula. Foram aí anos horríveis na era Lula, uma das piores para quem investe aqui no Brasil. E o que vai acontecer com o nosso dinheiro se o Lula ganhar essa eleição e voltar? Será que nós vamos ter aí medidas populistas que façam com que o Brasil corra o risco de acontecer como vem acontecendo em alguns países vizinhos? Nós vamos ter intervenções como aconteceu na era da Dilma? Vamos ter aí uma inflação descontrolada? Ou de repente o Lula agora se mostrando aí um governo um pouco mais voltado ao centro, mostrando para o mercado que o Brasil pode vir naquela retomada de país forte e a gente começa a ter novas perspectivas e a bolsa volte a disparar? A gente não sabe. E se o presidente Jair Bolsonaro for reeleito? O que será que vai acontecer? Será que ele vai continuar aumentando esse tom de um governo mais pulso firme, de isolar um pouco mais o Brasil do resto do mundo, de não ter muita conversa? Ou ele vai achar um meio termo ali entre o populismo e o liberalismo, de repente deixando a equipe econômica trabalhar, não se sabe se vai manter Paulo Guedes ou não, mas quem sabe aí deixa uma equipe econômica fluir melhor, fazendo com que o governo foque principalmente em educação, segurança, em justiça, e deixando o trabalho da economia sendo feita. Bem, na verdade, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Agora, uma coisa que, por experiência, a gente tem como uma certa premissa, que a prioridade de qualquer governo é a reeleição. Seja o Lula, seja o Bolsonaro. O Bolsonaro já está trabalhando para a reeleição e o Lula, por mais que aí muitos falem, não, mas o Lula já está com uma certa idade, ele não vai querer se reeleger. Mas com certeza todo governo ele pensa ali em deixar o seu sucessor. Então, não importa seja Lula, seja Bolsonaro, é um momento de muita incerteza. Talvez seja um momento de você ter um pouco mais de olhar para a renda fixa, aproveitar algumas oportunidades que estão surgindo na bolsa, muitas empresas estão bastante descontadas, mas talvez até o final do ano, talvez não, com certeza até o final do ano, vai haver muita volatilidade no mercado e é importante aguardar para ter um pouco mais de clareza. Pode ser que aumentando os aportes na renda fixa, deixando de lado a renda variável, você talvez perca aí uma pernada de crescimento numa eventual retomada rápida, mas em certos momentos é muito mais importante não perder dinheiro do que ganhar em momentos pontuais. É sempre importante lembrar que a recuperação em renda variável ela é sempre muito mais demorada. Você compra uma ação de uma empresa X e essa empresa desvaloriza 50%, ela tem que se valorizar 100% para voltar naquele mesmo preço X que você pagou. Importante seguir poupando, não importa o governo, você tem que seguir poupando, dentro do possível fazer aportes mensais, seguir trabalhando, porque isso a longo prazo é o que vai te gerar resultado. Não importa se é governo de esquerda, governo de direita, daqui a 4, 8, 12 anos, você nem provavelmente, se fizer a lição de casa, vai lembrar de qual era o governo. É importante você ter essa consciência, seguir fazendo a sua parte. Talvez o que mude só é o percentual na renda variável, enquanto não tiver muita clareza. Mais importante seguir fazendo os aportes mensais, parar de ficar olhando para o rendimento dos seus investimentos, olhando para o home broker todo dia. Você trabalha, abre o teu home broker lá uma vez por mês, quando você for fazer o aporte, e segue trabalhando
no longo prazo isso com certeza vai te beneficiar. Se você acha que os Estados Unidos vai continuar sendo mais forte que o Brasil, é uma pergunta meio óbvia, tanto economicamente quanto fiscalmente, e que faz sentido investir uma parte do seu dinheiro lá fora para sair um pouco desse turbilhão, desse risco aqui no Brasil, principalmente em ano de eleição, se você quiser investir nos Estados Unidos de uma forma segura e prática, eu vou te mostrar como fazer isso no próximo vídeo, sem precisar inclusive abrir conta numa corretora lá fora. Então, ativa as notificações, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, aproveita para deixar o like, eu espero te ver aqui numa próxima vez, um grande abraço, fica com Deus, até a próxima.